Boa noite, gente. Oi, professor, boa noite, tudo bem? Tudo bem com vocês? Joia. Todo mundo feliz? Pós-feriado? Nossa, não vejo a hora de estar pré-férias. Estamos terminando para felicidade geral de todos vocês. Hoje, talvez, né? Eu acho que aqui deve ser o último dia dessa disciplina. E de assessoria amanhã, né? Como é que tá o estado das disciplinas de vocês com os outros professores? Todo mundo já encerrou? O pessoal tá acabando? Como é que tá? Está em processo de finalização, professor. Muito Rivotril, Rivotril 1, Rivotril 2. Mas processo de finalização é porque essa semana vocês ainda têm coisa para entregar das outras disciplinas? Finaliza tudo nessa semana até o dia 11. Até o dia 11 de junho finaliza tudo. Sim, mas assim, vocês ainda estão entregando trabalho, fazendo prova, alguma coisa assim. Sim, aham. Ah, tá. Não, beleza. 8, 9, 10 e 11 são as últimas datas de provas e trabalhos. Ah, não, beleza, beleza. É, só para me informar, né? Porque não tem o corredor, né? Não tem a sala dos professores, aí não dá pra gente Que trocar saudade essas. daquele corredor, nossa. Não dá pra gente trocar essas figurinhas, né? Mas beleza, era só para ter essa informação. Gente, boa noite para quem já está aí, para quem chegou depois também. Bruna, Eliel, Júlia, Laura, Letícia, Luana, Simval e Helena, que está entrando aí também. A gente, eu espero que a gente consiga encerrar hoje, tá? A disciplina de produção. Estou falando espero porque eu preciso dar um feedback geral para vocês sobre as produções. E a gente também precisa fazer uma avaliação da disciplina, tá? Isso a gente vai fazer, essa segunda parte, a gente vai fazer de duas formas, assim. Tem um formulário para vocês preencherem. O formulário parece uma coisa, né? Trabalhosa, grande, nossa, meu Deus do céu. Não, tá, uma coisa simples, vocês não vão gastar 1 minuto, 2 minutos para responder. E na verdade eu não estou avaliando nada, né? Vocês é que estão avaliando a disciplina, então na verdade para vocês fazerem com muita tranquilidade, né? Então eu vou usar esses primeiros minutinhos só para falar das produções de vocês, tá bom? E aí se eu falar demais e aí não sobrar muito tempo, a gente deixa para fazer a avaliação da disciplina na quinta. Se não, a gente já faz hoje. Tá? Vocês falam aqui sobre os tópicos que eu vou levantar, tá bom? E sobre o que mais, né, que vocês quiserem comentar sobre o nosso percurso aqui. E eu peço que vocês respondam, tá? Já coloquei lá no Moodle, aqui, ó, formulário de avaliação da disciplina, tá bom? Vou colocar no site também para facilitar para vocês, tá bom? Então, super simples, tá? Pequenininho o negócio. Professor, mas se já tem um formulário, por que que você quer que a gente fale as coisas na sala também? Porque no formulário eu estou pedindo muito especificamente o que que é que eu quero saber de vocês. Aqui, vocês falam sobre o que que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, tá bom? Então, por isso que são coisas diferentes, certo? Então, não, me desculpem se a imagem que eu estou passando é do abuso da boa vontade de vocês, mas é apenas para separar as duas coisas, tá bom? Novamente, por que que a gente está fazendo isso? Com a ideia de melhorar a oferta dessa disciplina no próximo semestre e também para que vocês, claro, consigam refletir, né, sobre o percurso que a gente fez aqui e, obviamente, né, eu espero, eu não, né, o futuro a Deus pertence, mas eu espero estar com vocês no próximo semestre em alguma disciplina, não sei, né? Vai depender aí dos períodos, dos arranjos de grade, vai depender de um monte de outras coisas, mas enfim, se eu estiver com vocês no próximo semestre, né, ou qualquer feedback que vocês possam me dar,
vai melhorar o meu trabalho como docente, e aí, obviamente, isso beneficia vocês, né? É bom para mim também, mas se eu consigo ser um professor menos ruim, né, com a ajuda, o feedback que vocês puderem me dar, isso é bom para vocês, né? Os mais beneficiados vão ser sempre vocês. Então, é um pouco nessa linha, tá bom? Em nome de Jesus, certo? Boa noite, Ana. E Helena também. Então é isso, tá bom? Vou falar rapidamente aqui, dar um feedback geral das produções de vocês. Professor, mas você nem mandou as notas ou o feedback assim individualizado, né, para as produções de cada um, e você já está encerrando o negócio? Calma que eu tenho até sexta-feira, dia 11, para encerrar as notas de vocês, e até essa data vocês vão receber exatamente como na N1, tá? Um e-mail meu detalhando lá, né, erros e acertos nas produções de vocês, já com a nota, tá bom? Dos trabalhos que vocês fizeram para N2. No caso dessa disciplina, foram os posts sociais e o infográfico, né, que vocês entregaram na semana passada, tudo bem? Tô achando pouca gente aqui, não sei se é porque eu disse que era avaliação de disciplina, e as pessoas falaram, ah, não vou nem aparecer nesse negócio, mas vou mandar o link aqui no WhatsApp, rapidamente, gente, só para a gente ver se a gente consegue aumentar um pouco o quórum, para mim já conseguir falar para o maior número possível de pessoas de uma vez, certo? TCC Fazan, peraí, assessoria aqui, Ctrl V, link da aula de hoje. Pronto. X, voltando para cá, compartilhando a tela novamente. Bom, então, feedbacks gerais sobre a produção de vocês, tá bom? E aqui eu fui por produto a produto, tá bom? De novo, o que está colocado aqui é uma síntese, então eu não vou conseguir abarcar todos os casos, né? Se eu falar de problemas aqui, eu não vou conseguir tratar de todos os problemas, né? E falando de elogios também, não dá, né, para generalizar todos os casos pontuais, né, que eu possa tratar aqui com vocês, tá bom? À medida que eu for falando, tá, gente, fiquem à vontade aí para dizer qualquer coisa ou colocar aqui no chat, tá? Qualquer coisa. Boa noite, Heitor. Então, é o seguinte, para redação web, o que que eu notei, né? A gente tinha textos em geral que às vezes tinham uma dificuldade ali com a parte de ortografia, mas principalmente o problema mais frequente, né, que eu encontrei nas produções que tinham algum problema de texto, era concordância, certo? Então, se você tem algum problema de texto aí na faculdade, provavelmente, né, eu não fui o único professor a notar, e assim, tá meio sem direção, né, de para onde que eu melhoro isso, como é que eu faço para dar um up, né, nas minhas produções, até para quem já tem um texto que considera ok, tá, muito bom, a dica é sempre escreva mais, leia mais, tá? Leia mais. Eu acho que tudo que a gente lê é pouco, né? E de tudo, tentar ler de tudo um pouco, sabe? Não é só, leia livros. Não, leia de tudo, tá? Se você faz só uma coisa o tempo todo, em geral, isso indica algum tipo de problema. Então, se você fica só no celular e só lê as notícias pelo celular, você vai ter uma apreensão muito limitada das coisas, não só de notícia, de como é que escreve notícia, como é que produz texto, né? Mas também de uma compreensão de mundo que é muito limitada, né? Porque o seu portal de experiência com o mundo é só aquele dispositivo ali. Então a gente sempre tem que tentar variar o máximo possível por onde a gente consome conteúdo, tá? Porque esse é um caminho para que a gente consiga produzir conteúdo em um maior número de modais possíveis, certo? Então, eu uso o celular, leio notícia no celular? Sim, mas eu também leio no papel, de vez em quando, por que não? Né? Revista, tá? Que não seja jornal, mas revista. Né? Ou então, sei lá, no computador, é diferente de ler no celular, vocês sabem disso. Então, acho que isso é uma dica, né? Isso ajuda.
Mas se você não sabe assim por onde começar, né, se você nota, né, que o professor está falando ali que tem problema, né, na parte do texto e tal, e provavelmente, né, não sou só eu, aí é importante que você faça o quê? Identifique onde exatamente é o seu problema. Se é questão de ortografia, você erra mais assim, onde é que vai o S, o C, essas coisas, e que às vezes passa mesmo, né? Pra gente que tem texto muito tranquilo, né? Ali na pressa, às vezes você troca uma coisa de lugar, mais leitura, né? Quanto maior sua carga de leitura, mais difícil você ter problemas com ortografia. Porque é aquela coisa do hábito, né? De tanto ler aquela palavra, você não consegue mais errar ela, né? Vai escrever, isso parece uma bobagem, gente, mas vai escrever no celular, tá? WhatsApp, seja o que for, tenta não usar o autocompletar. Eu sei, é sedutor, economiza tempo, às vezes você está ali morrendo de pressa e tal, mas tenta não usar, certo, o autocompletar. Quando for possível, né? Claro, às vezes você precisa de agilidade e tal, mas essa coisa do hábito, né, é importante, porque a gente solidifica aquilo que parecia elementar, mas aí quando você vê, você está errando um X, um S de lugar. Porque o hábito é o que constrói, é o que solidifica habilidades, né? Não é à toa que os dois têm prefixos parecidos, né? Hábito e habilidade. Eles têm uma raiz parecida, de origem da palavra. Então só essa breve parêntese aqui, tá, para tratar dessa coisa do texto, mas em geral, tá, para uma boa parte da turma são alunos de primeiro período, claro, né, a gente tem alunos com backgrounds, né, com históricos muito diferentes, né? Tem gente com uma formação que é de uma maneira, tem gente com uma formação completamente diferente. Tem gente que já está trabalhando, mas começou a faculdade agora. Tem gente que nunca trabalhou e não tinha, na verdade, está em idade escolar, tem uma formação que é considerada, né, em relação com a idade regular, mas que tem algum tipo de problema de formação lá atrás, né, basal, básico. Então a gente tem alunos de backgrounds, né, de fundos totalmente diferentes, muito diversos na turma. Mas em geral, o saldo que eu consigo ver das produções de vocês para redação web, por exemplo, são de textos muito bons, assim, né? A gente e até de uma produção para outra, né, que foi pouco tempo, mas a gente consegue notar melhorias, né? E isso é uma coisa que eu vou dizer lá no final, né? Eu acho que em termos de disciplina, a gente consegue notar da parte de vocês um compromisso, um envolvimento, né, com a disciplina, de ouvir, né, o que a gente está dizendo para vocês, que é importante mudar, o que é importante acrescentar, enfim. Então, eu acho que isso é muito valioso, né? Isso é um sinal de maturidade que eu confesso, eu fiquei surpreso de encontrar isso em alunos de primeiro período, sabe? Então, assim, na verdade foi muito positiva, né? E isso reverberou em outras coisas que eu considero positivas também, né? Boa parte de vocês pegou muito rápido a coisa do WordPress, assim, como é que funciona, o esquema dos blocos, né, e tudo mais. Raramente, assim, eu tinha que voltar na explicação inicial, né? E aí não estou colocando isso como um problema, tá? Voltar para dar a explicação, mas estou reforçando a parte positiva de como a maior parte da turma absorveu rápido a coisa do WordPress, como é que ele funciona e tudo mais, né? As pautas que vocês escolheram para tratar, né? Eu acho que isso apareceu aqui nessas produções de redação, mas também nos outros trabalhos, né? Eu acho que a escolha das pautas que vocês estão fazendo está muito boa, assim, escolhendo assuntos que são relevantes, coisas que às vezes não ganham espaço na imprensa tradicional e que vocês estão tratando aqui. Isso eu acho que é um sinal ótimo do tipo de profissional que a gente está levando para o mercado, né? Então aponta, né, eu acho que um horizonte muito bom para a gente, assim, de satisfação, né? O que reflete também, né, na escolha das fontes que vocês fizeram, né, no tratamento das falas. E aí, né, de maneira geral, a gente tem um bom trabalho de reportagem, né, de investigação, de ir atrás, de tentar criar ligação, né, articular o texto. Mas também, é claro, né, há casos aqui que se destacam, né? E aí eu fiz questão de dizer isso nos feedbacks que vão para cada um, né? Eu acho que tem gente que
estava no primeiro período, mas estava escrevendo o texto como se, não sei, né, tivesse terminando a faculdade. Então eu acho que a gente tem coisas que são muito boas aqui. E aí tem algumas coisas que ficam mais de reforço, tá? Isso aqui não é positivo e negativo, tá? São coisas que eu observei, que eu acho que são coisas bem legais, e outras coisas que eu acho que eu preciso reforçar, que a gente disse em sala, mas que às vezes talvez valha, né, é a questão do reforço. Então tem algumas dificuldades com o texto, passou às vezes, em alguns momentos, aquela coisa de dar o crédito para a imagem, né? Algumas pessoas chegaram nos últimos trabalhos ainda, no infográfico, por exemplo, com aquela coisa de foto ou imagem, dois pontos, reprodução, divulgação. Não existe isso, tá, gente? Inclusive legalmente, juridicamente. Professor, mas eu acesso o jornal ou eu ligo a TV e as pessoas colocam lá na legenda da imagem, reprodução, divulgação. Elas colocam porque elas não foram informadas, como vocês estão sendo agora, ou porque elas ignoraram essa informação de que isso não existe, tá? Crédito para a imagem é sempre para o autor da imagem, tudo bem? Então não existe imagem, foto, dois pontos, reprodução, divulgação, porque não tem ninguém chamado reprodução ou divulgação, certo? O crédito é sempre para o autor da imagem. No caso, fotógrafo, cinegrafista, seja lá quem for, tudo bem? Ah, não tem o nome do fotógrafo, não tem o nome do cinegrafista. Bota do veículo, certo? Do site, do lugar onde ele trabalha, tudo bem? Mas importantíssimo nunca esquecer de dar o crédito. E outra coisa é a descrição das imagens. Isso eu sei que exige um pouco mais de vocês, né? Porque tem a parte técnica ali de achar onde é que está a descrição e tal. Mas eu acho que é um exercício que a gente tem que fazer, né? Já que o nosso propósito é levar informação para todo mundo. E uma outra coisa que aparece nos infográficos também, que é deixar claro assim de onde é que vem as informações, de onde vêm as informações que vocês estão colocando no texto, não é? Em tempos de fake news, né, a nossa credibilidade, nós imprensa, tá? Vocês, enquanto futuros jornalistas ou jornalistas já atuantes, a gente tem que ter noção dessa responsabilidade, né? O que a gente está colocando ali, dizendo que é verdade, a gente tem que dizer por que que é verdade. Porque você ouviu de alguém. Quem é essa pessoa? De onde ela é? Né? Que profissão que ela tem? Qual a formação dela para estar afirmando aquilo ali? Quando ela disse aquilo? Então, tomar cuidado com essas coisas. De maneira geral, vocês pegaram isso muito rápido, principalmente para alunos de primeiro período, mas às vezes ainda tem os escorregões nessa linha. Então a gente via ainda gente tentando, por exemplo, pegar, o UOL publicou isso daqui, aí eu vou pegar o que o UOL colocou e botar na minha matéria. Não, né? Porque o que o jornalista do UOL fez já é um trabalho apurado, né? O que você vai fazer é algo parecido. Na verdade, você vai fazer o trabalho dele, né? Você não pode pegar o trabalho dele e colocar no seu, né? Porque aí seria, para fazer uma analogia para vocês, isso é como você pegar uma água para beber, aí você bota no filtro, né? E aí a água sai do filtro, você bota no copo, aí o que que você faz com a água filtrada? Você bebe, né? O que vocês estão fazendo com esse exercício de pegar uma informação que saiu na imprensa, no UOL, no Economist, no Intercept, seja lá onde for, é pegar a água filtrada e passá-la no filtro de novo. Percebem que não tem sentido? Né? Não faz sentido. Então, quer dizer, esse trabalho já foi feito, né? Então, aí o que você está fazendo é uma coisa de redundância, né? Repetir algo que já está em outro lugar e dizer que você escreveu aquilo ali. Então, bom, você não apurou, você não chegou nas fontes, né? Com quem o UOL, esses outros veículos conversaram. Isso é defensável nos casos em que a gente viu, né? Onde, por exemplo, eu acho que foi a matéria da Rayane, né? Falando do príncipe Harry. Como é que ela vai entrevistar o príncipe Harry? Não tem jeito, né, gente? Não dá, não tem como. Aí ela tem que pegar uma declaração que ele deu a algum jornal, um programa de TV, seja lá o que for, mas não transformar isso no mote da matéria dela, né? Mas usar isso para produzir um conteúdo original, inédito, que ela fez, tudo bem? Então percebam que há uma diferença, né, entre as duas coisas. De novo, estou só reforçando isso, tá? Porque eu acho que isso aconteceu em casos muito pontuais, né? E não foi uma coisa geral, assim. Só voltando aqui, ver o que vocês estão falando.
Beleza. Em termos de posts sociais, o que que eu notei, né? A gente teve produções com um alto grau de elaboração, então a gente fez edição assim pesada mesmo de vídeo, áudio, né? Intercalando, colocando o áudio para casar com o vídeo, e isso sem a assistência de um estúdio, né? Devido ao momento que a gente está passando agora. Ou de um técnico, né? Que pudesse ajudar vocês, o Nilson, né? Que vocês pudessem agendar um horário e ir até lá. A ideia dessa disciplina seria essa, né? E a outra coisa que eu notei, né, eu acho que vocês conseguiram pegar o espírito, né, de produzir com cuidado para cada plataforma. Então, observar, olha, no Twitter tem que colocar as coisas mais intercaladas, o texto tem que ser mais direto, tem que ser mais curto, né, tem que usar a coisa da sequência para você conseguir distribuir a informação de maneira melhor. No Instagram é desse jeito, no Facebook é de outro jeito, enfim. De novo, eu acho que a questão das pautas aqui, né? Isso eu acho que foi uma tônica, né? Durante todos os trabalhos. Eu fiquei muito feliz, assim, de maneira geral, tá? Com a escolha das pautas de vocês. A gente tinha coisas que avançam, né? Agendas que tentam dar visibilidade para coisas que, em geral, às vezes na própria imprensa grandona, tradicional, a gente vê em segundo plano ou tratadas como algo menor, né? Quando elas têm uma importância muito grande, né? Então, falaram de coisa muito interessante aqui, né? Enfim, o feminismo, né? Questões que vão entrar dentro da pauta do feminismo, do movimento negro, a questão da violência doméstica na pandemia, foi pauta, né, de vários trabalhos, experimentos com animais, né, em laboratórios, enfim. Estou falando aqui rapidamente de coisas que me vieram à cabeça, tá? Mas tratamento bem legal. E às vezes, quando vocês tratavam de pautas que são correntes, são coisas mais comuns, vamos dizer assim, né? Ou que estão ali como parte da rotina, por exemplo, os últimos playoffs, né, no caso da NBA, alguma coisa assim, a gente tinha um tratamento extremamente competente e bem fora da caixa do que a gente vê no resto da imprensa por aí, né? Então, eu acho que a gente tem trabalhos bem legais, né? Se a gente for olhar aqui para as produções de vocês, que eu acho que merecem esse destaque por ter esse cuidado, né, na escolha da pauta, de como é que vocês vão trabalhar ela e tudo mais. Então, tem isso, né, escolha da pauta, domínio rápido que vocês têm, claro, da linguagem, né, e aqui eu estou falando do domínio de cada plataforma, porque, obviamente, Instagram e Facebook a maioria de vocês já usam, né, agora, o Twitter pareceu ser um ponto de inflexão, né? Muita gente não tinha, né? Muita gente estava abrindo pela primeira vez, e eu acho que até para isso vocês se saíram bem, né? Para o Twitter, que é uma rede meio estranha, né? Meio diferente das outras. Então, eu acho que foi um saldo positivo, né? E algo muito legal também, né? Eu não pedi, assim, não foi uma exigência, mas muitos de vocês produziram matérias de suporte, né? Para os posts que vocês fizeram, né? Então, para além do post, vocês fizeram uma matéria, né, que publicaram no site, né, para casar com o post e tal. Então, eu achei isso excelente, assim, quer dizer, uma iniciativa de vocês, né? Isso só beneficia vocês, então, acho que foi muito bom. Ou então conseguiram fazer uma construção, né, transformar o post em uma matéria independente mesmo. E eu acho que isso foi bem legal, né? Porque aí a ideia, o exercício era justamente esse, né? É conseguir distribuir uma matéria, né? Em cada um post, em cada plataforma, né? E em cada um desses posts você conseguir entregar toda a informação, né? Não exigir que a pessoa fosse a um site, né? Para ter toda a informação ali. Então acho que esse propósito, acho que a gente conseguiu chegar nele, né? Não sei se porque vocês conseguiram enxergar, né, que isso é importante, ou se mais pela imposição do professor, né? Mas já que a proposta do exercício era esse. Mas outra coisa, né? Aí algumas coisas que aparecem muito pouco, tá? Alguns posts eu notei assim que a pessoa fez da maneira mais simples que ela conseguiu. Eu não sei se assim para cumprir tabela, né, para não, para fazer, né, para entregar, ou se é porque havia algum tipo de dificuldade ali, né, às vezes com a disciplina, né, com algo relacionado com a gente aqui, ou então alguma coisa fora, né.
às vezes, não sei, tinha muito trabalho de outra matéria, ou então estava com o trabalho mesmo, né, esse corrente, né, da correria, e aí não dava tempo, né, e aí teve que fazer dessa forma, o que reverberou nesse segundo item, né, tinha poucas, eu acho, pouquíssimas, assim, tentativas de fazer uma coisa que a gente, uma das intenções era não fazer isso, né, que era pegar o mesmo texto, o mesmo conteúdo e essencialmente repetir ele nos três posts, né, assim, exatamente da mesma forma, né, e a ideia era que a gente tivesse, né, para cada plataforma uma coisa um pouco diferente, né, já que a gente está pensando no público daquela plataforma. E aí uma coisa que eu acho que foi mais culpa minha, né, que isso causou em algum momento, esse exercício especificamente, alguma confusão com a disciplina de assessoria, porque coincidiu, não era para ter acontecido isso, mas por conta, né, do calendário, coincidiu da gente ter a mesma atividade, os posts sociais lá em assessoria e em produção, produzidos mais ou menos na mesma época, né? Aí teve gente que fez as coisas meio trocadas, né? Mas aí rapidamente eu acho que a coisa se resolveu, mas isso aconteceu, né? Então eu não sei, acho que talvez eu tenha um dedo nisso daqui. E a última parte, só olhando aqui, vocês estão muito calados, gente. São aqui os infográficos, né? Eu acho que, de novo, a gente tem uma flutuação, né, no nível dos trabalhos, mas, no geral, a gente tem bons trabalhos, né? Sua tela sumiu, professor. Oi? Desculpa, Simval. Sua tela sumiu, parou de compartilhar. Parou? Parou. Uai, por quê? Deixa eu voltar aqui. Mas estava compartilhando? Vocês estavam Ah, vendo ela? tava vendo tudo. Voltou agora? Voltou, aham. Uai, que esquisito. Bom, então, de novo, nos infográficos, a gente tem uma flutuação, né, no nível das produções, claro, né, tem algumas mais elaboradas, outras menos. Aí não vou entrar no mérito, tá, de porquê disso. Eu acho que nunca é. A única explicação que não serve para isso é justamente a que o aluno procura, né? Porque tem um cara, não, aquele cara é melhor que eu, né? Esse é o único ponto que nunca vai explicar por que que a gente tem um trabalho mais elaborado e outro menos, né? No meio disso daí, a gente tem um monte de variáveis, né? Tem o tempo que você está dedicando àquele negócio, tem algo que eu vou colocar aqui no final, tem a predileção do próprio aluno, né? Às vezes ele adorou fazer o infográfico, mas detesta fazer a redação. Às vezes ele detesta o infográfico, mas ele achou o máximo fazer o post social. Ainda que sejam coisas gráficas, né, muito próximas, mas ele gosta quando é para publicar nas redes e detesta quando é para fazer uma coisa naquela linha ali do infográfico. Então tem isso, tem a coisa da predileção pessoal, tem a coisa do tempo, tem as corres, os problemas de cada um. Tem as coisas que são acumuladas da nossa própria história, então a formação que a gente tem, né, o contexto onde a gente está, tudo isso tem um monte de variáveis que vão explicar as flutuações nos níveis, né, de elaboração de cada produção. Né? Mas isso nunca a explicação vai ser essa simplista, né? Que infelizmente a gente como aluno, né? Eu sei, né? Sou aluno, né, ainda continuo fazendo curso de um monte de coisa, a gente geralmente vai nessa aí, né? Então eu acho que tem muitas outras coisas, né, que explicam as diferenças que a gente tem nos trabalhos. Mas de novo a gente tem muitos excelentes, tá? Coisas assim que estão num nível muito bom que eu não esperaria, né, para alunos de primeiro período ou de períodos mais avançados, mas como a gente faz a discussão muito rapidamente na disciplina, eu não espero que vocês façam trabalhos, perdão, que sejam, não sei, né, hercúleos, coisas gigantescas e tudo mais. E a gente teve coisas assim, né? A gente teve verdadeiras reportagens aqui acompanhando infográficos, né? Teve gente que fez mais de um infográfico, a gente fez 3, 4 para acompanhar a reportagem. Então eu acho que isso, né, é muito valoroso, assim, né? Não só para mim, né? Eu acho que é é uma alegria, né, quando o aluno se envolve com a coisa, mas para você, né, porque você faz esse exercício, né, e tudo mais, e aí que você tem condições de ser melhor naquilo que você está fazendo. Então a gente teve, eu acho que a gente chega, né, nesse objetivo que era o principal do infográfico, de conseguir interpretar um conteúdo que é denso, né, ou que não parece tão claro à primeira vista,
de uma maneira mais simples, né? A intenção mais básica de um infográfico é essa. E algo que eu notei quando a gente chega nos últimos trabalhos, né, que eu acho que é interessante, é que a gente vê uma recuperação assim do conhecimento que vocês acumularam ou ao longo da disciplina ou ao longo do curso, né? Já que tem influência das outras disciplinas, tem o que vocês fizeram antes, né? Caso não sejam calouros e tal. O que que é isso? Então, assim, a coisa do link, né, que a gente viu lá atrás, muita gente que a hora que colocar no infográfico prestou atenção na coisa da nova aba e tudo mais. Então, quer dizer, isso é sinal de que a coisa foi solidificou, né? Vocês conseguiram aprender isso, apreender, tá? E não só aprender. Eu acho que isso é importante. E de novo aqui, né, na escolha das pautas, eu notei algo muito interessante, essa coisa de observar a diversidade, né, na escolha das pautas. Então, para além, né, de assuntos que estão na ordem do dia, vocês escolheram coisas que estão muito fora do circuito, né, e que precisam de ser tratadas, precisam de ser valorizadas. Então, a gente teve trabalhos aí falando, por exemplo, da seleção feminina de futebol, né, então, poderia fazer, né? Não, nem levantei isso, né, em sala, mas poderia fazer da seleção brasileira, né, masculina, que inclusive está em pauta agora, né, essa coisa da CBF, o Tite, o Casemiro, etc. Mas preferiram tratar da seleção feminina, né? Por quê, né? O intuito é porque a gente precisa falar dela, né? E a gente fala como se fosse uma espécie de fantasma, né? A gente só lembra quando tem competições grandes ou quando ganha um título, alguma coisa nesse sentido. Então eu acho muito valoroso, né? Vocês terem esse tipo de olhar. E aí algumas coisas que eu acho que aparecem, né, nos trabalhos dos infográficos. Consigo ver claramente, tá, um cansaço acumulado assim do semestre refletido nas produções de vocês. Então, assim, a gente, às vezes eu falei para mudar alguma coisa, a pessoa não mudou, não mexeu e tal, mas não tem um histórico de ignorar sugestões, nem nada disso. Mas fica muito claro, né, porque é por conta das atribuições das outras disciplinas e tudo mais. Enfim, de tudo que está fora da faculdade também, né? E aí isso reverbera na outra coisa, né, que é talvez, né, em termos gráficos, pudesse ter sido explorado um pouco mais alguns recursos, né? Isso talvez fique como uma indicação para a gente, enquanto corpo docente, né, da necessidade de mais conteúdo sobre essa parte gráfica, né? A gente dá uma orientação que é mais indicada, assim, pelo menos eu tentei fazer isso, mais para a linha do que tem que entrar no infográfico, né? Quais os tipos de gráfico que a gente tem, como que a gente distribui a informação, o que a gente coloca lá, como, né? Mas a parte estética, ela sempre acaba caindo para segundo plano, ainda que eu dê umas pinceladas disso, né, nas aulas com vocês. Mas aí isso às vezes cai para a responsabilidade de uma única disciplina, que eu acho que vocês têm, né, planejamento gráfico, por exemplo. E aí, claro, não dá para abordar tudo, né, todas as possibilidades que vocês têm de produção de conteúdo em uma única disciplina. Então, talvez isso fique, né, para a gente pensar ou as disciplinas que a gente já tem, ou pensar em mais alguma, né, dessa parte, não sei, né. Então, eu acho que isso fica como uma dúvida, né, que eu acho que a observação disso levanta. E aqui a última parte, tá, eu calo a boca para ouvir vocês, que é, em termos gerais da disciplina, o calendário. A gente teve muitas aulas, né, que foram trocadas por eventos. Aí eu até tinha escrito, né, na hora que estava escrevendo esse negócio aqui, coloquei muitas aulas perdidas. Falei, não, mas não é perdida, né? Por isso que nada disso daqui está como negativo. Porque o evento é importante para vocês, né? Ele vai discutir, inclusive só cedi a aula porque me pareceu importante, né? Vários eventos, né? O live, palestra, enfim, oficina, que outros docentes realizavam, o próprio curso, né? Às vezes a gente tinha que trocar, né, o horário da aula por esses eventos. Então, eu acho que isso não prejudicou a gente, né? Estou falando do meu ponto de vista, tá bom? Por isso que é importante ouvir vocês. Mas eu acho que, na verdade, foi benéfico a gente ter essa multitude, né, de coisas. Em termos dos textos, eu notei, né, pouca leitura por parte de vocês, ou uma alusão, né, assim, falar, que nem estava no texto, ou então o texto tal falou isso e aquilo. Quase não vi isso, né, muito raramente, assim. Inclusive, para fazer os testes, né, às vezes eu deixava um texto com um link quebrado, de propósito, né,
para ver se alguém ia vir falar comigo. Ó, professor, o texto não está acessando, não estou conseguindo abrir o texto para ler e tal. E assim, as pessoas vieram, né, quando eu fiz esses testes, mas não sei, uma, duas, quando muito, né? E aí eu não sei se é porque isso é um sinal, né? E eu não sei se também preciso ficar jogando essa isca, né? Já que o WordPress me dá todas as estatísticas, né? Quantas vezes vocês clicaram nos links dos textos e tudo mais. Então isso está como dado, inclusive, né? Então, eu acho que isso aparece, mas não é um problema inédito dessa disciplina, né? Na verdade, é uma coisa, é um desafio para a gente, enquanto faculdade, né? Conseguir levar vocês para os textos, né? Que eu acho que isso que vai dar mais densidade para a formação de vocês. E claro, tem uma parte aí que é muito, né, da escolha pessoal, né, de cada um. E aí eu não estou falando também que é só questão de escolha, eu sei que tem um monte de outras variáveis no meio, tá? Tempo, enfim, e tudo mais. A questão dos tópicos que a gente abordou, eu tentei dessa vez, nessa oferta dessa disciplina, não colocar só o como fazer um texto para o web. Para fazer um texto para o web, passo 1, passo 2, passo 3, pronto. Agora faça um texto para o web, né? Porque eu acho isso assim, vocês podem fazer um curso técnico, né? Contratar aí depois que terminou a faculdade, ou no meio agora, durante a faculdade, e aí vocês vão fazer isso, né? Como a gente está no ensino superior, a ideia é dar um pouco mais de densidade, né, para a formação de vocês, que vocês consigam refletir sobre o que vocês estão fazendo, né, para chegar nessas escolhas de pautas que vocês estão fazendo, por exemplo, né, orientá-las melhor, enfim. E aí os textos ou os tópicos que não são imediatamente voltados para a prática, como fazer um infográfico, como fazer posts sociais, né? Essa coisa meio manual, né? Que é aquelas discussões que a gente fazia mais no início, né? O que é o virtual, né? Que eu sei que às vezes é muito denso, né? Parece meio viagem, né? O que é o virtual? O que são redes sociais? Essa parte mais conceitual, o que são redes? Como é que elas funcionam, né? É isso que vai dar algum nível de diferenciação para vocês, para alguém que faz um curso técnico, ou lê coisas que estão na internet, ou assiste vídeos no YouTube, certo? É isso, né, que vai dar uma diferença para vocês dessas pessoas, né? Como vocês estão dentro da academia, eu acho que o meu papel é fornecer isso para vocês. Então, sobra assunto, obviamente, para tratar dessas coisas. Tem uma demanda clara de mercado para isso, né? Para esse profissional que tem esse nível de diferencial, mas às vezes tem pouca ementa, né? Pouca calendário para fazer caber tudo isso. Então, eu acho que é um desafio, né, pessoal, até para mim. E nos trabalhos, aquilo que eu disse antes, eu noto muito claramente, assim, que tem, né, as preferências de vocês, pessoais. Isso não é um problema, tá? Mas é uma coisa que a gente nota e que né, vai refletir no nível de esforço, né, o empenho que você coloca em um trabalho e às vezes em outro não. Às vezes porque você gosta muito dessa parte gráfica, né? Ah, eu adoro fazer infográfico, acho sensacional, então eu vou investir nesse negócio aqui e tal. Ou então, né, porque a coisa da investigação te chama atenção, ou produzir algo mais denso, o infográfico é muito legal. Ou então, não gosto nada disso, não. Eu gosto da coisa mais simples, mais expressa ali, pá, fazer a notícia para o site e tal. Então, isso aparece muito claramente nos trabalhos de vocês. E, claro, as preferências de editorias, né? Quando a gente faz aquela roda de conversa lá no início da disciplina, olha, fala um pouquinho de você, o que é que você gosta e tudo mais. Eu não sei se vocês notaram, mas eu sempre tentava trazer exemplos que tentassem abastecer o interesse de vocês sobre as editorias que vocês comentavam lá atrás. Obviamente que esses interesses vão mudando ao longo da faculdade, né? Mas eu sempre vou tentar fazer isso, né? Assim, apelar, né, para o interesse de vocês, né? Para trazer algo que vocês tenham alguma alguma gana de saber, né? Porque se eu for trazer, não sei, sobre coisas sobre física nuclear aqui, exemplos sobre isso, não sei, pode ser que chame muita atenção, né? Porque é inusitado e tudo mais. Mas às vezes está tão distante, né, da realidade, do interesse, enfim, da atenção, né, de vocês, que eu acho que não vale a pena, né? Eu acho que vale mais a pena a gente trazer essas coisas. E aí as últimas pontuações são essas, né? Eu acho que o momento da pandemia, ele é desafiador, claro,
Mas aí, para combater isso, a gente tem duas coisas que eu achei muito legal, assim, que são mérito totalmente de vocês. Eu acho que isso é muito interessante. E eu acho que vocês têm que manter isso, tá? Aí, desse nível para cima, tá? Durante o curso. Que é esse envolvimento, o compromisso, né? O interesse de produzir as coisas, entender que vocês estão fazendo isso para vocês, né? Não é para mim, eu não, né? Assim, o que eu faço é avaliar, é dar um caminho, é ser árvore, né, no caminho de vocês, é servir como referência, alguma referência, né? Pode ser que a árvore não sirva para nada, né? Que ela não tá nem, não vai nem te oferecer uma sombra, fruto, nem nada disso, né? Como meu orientador de mestrado me disse uma vez, pode ser que ela não te dê nada, né? Mas ela estava lá longe, assim, no canto da estrada, e ela serviu para você marcar. Ah, não, ó, já passei nesse lugar aqui, né? Porque tinha aquela árvore ali. Então, não, né, conheço esse caminho, sei para onde eu estou indo, certo? Então, eu acho que meu papel aqui é esse, né? Então, essa parte, né, de saber que isso é importante, do empenho e tudo mais, isso é com vocês, né? Eu acho que vocês estão mostrando isso, e eu acho que tem que manter isso, né, durante o curso. É um desafio, eu sei que às vezes não é fácil, eu sei que às vezes é difícil, mas, né, tudo aquilo que a gente consegue extrair algum valor tem que ter um desafio também, né? Eu acho que a outra coisa que está ajudando, né, a gente a passar por esse momento, que é desafiador, né, que traz um monte de problemas que a gente não teria se fosse um contexto mais normal, né, uma pandemia mundial, né, gente, é esse tratamento entre vocês, não só com o professor, mas entre vocês. Eu acho isso muito terno, né, e eu acho que isso muito rico, né, a gente não vê isso em todo lugar, né, já dei aula em outras instituições, e isso é muito interessante aqui, esse tratamento cortês, gentil, fraterno, né, que vocês têm entre vocês, assim, de conseguir ouvir, né, a questão do outro, ouvir a crítica ou o elogio para o trabalho do outro, né, usar isso para você, ajudar o colega, né, às vezes a gente como professor, às vezes a própria figura do professor, eu sei que intimida, né, ou falar alguma coisa em sala, alguma coisa assim, e às vezes você pede para alguém que está do seu lado, né, às vezes não presencialmente, mas a um WhatsApp de distância, né, ainda que eu tente me colocar nesse lugar, e aí essa ajuda vem mais fácil, né, então eu acho que gente aqui que fez esse trabalho, né, eu tenho que agradecer vocês, né, os alunos aqui, não só os representantes, né, que estão fazendo isso, cumprindo muito bem o seu papel, né, nesse sentido de dar assistência, de conseguir montar uma rede, mas também as pessoas que, por iniciativa própria, assim, não, eu vou ajudar você, não, então, como é que eu faço isso? Não, é desse jeito e tal. E isso chega até a gente, né, corpo docente. E eu acho que isso é fundamental, tá? Isso também é a faculdade, né? É você estar num lugar onde você está entre iguais, né? Tá entre um monte de gente que está aprendendo, né? E que se já soubesse tudo, não precisaria estar no mesmo lugar que você. Então eu acho que isso é fundamental, né? E aí, claro, a gente tem obstáculos, né, que o ensino remoto cria, a coisa da internet que fica caindo, às vezes volta, às vezes a conexão está ruim, né? Esse professor aqui, por alguma razão, insiste em ligar a câmera, isso pesa a conexão e tudo mais, né? E, por outro lado, tem a coisa com as plataformas, às vezes você não é muito dessa coisa de tecnologia, né? Você não gosta muito de mexer em computador, celular, mais por necessidade mesmo. E aí, de repente, né, você tem que publicar numa plataforma que é um Content Management System, um CMS, que é o WordPress, né? E aí vocês pegaram isso rápido, né, como eu disse, mas a gente tem esse obstáculo, esse enfrentamento inicial, mas também é uma oportunidade para a gente aprender mais como manipular essas coisas, né, para lidar com isso melhor, para conseguir aceitar um pouquinho também que esse parece ser um caminho sem volta, né, a gente usar essas coisas cada vez mais. E claro, cria uma oportunidade que eu acho que a gente não teria, ou que ela seria diminuída no presencial, que é essa coisa do feedback comum. É eu abrir o trabalho de qualquer um de vocês, né, e colocar ele na tela para todo mundo ver, né? Nossa, professor, isso é exposição. Seria se a gente tivesse uma turma que não tem esse tratamento que vocês têm uns com os outros, certo? Mas eu acho que não tem isso aqui. Vocês conseguem ser maduros o suficiente para entender que a gente está avaliando um trabalho e não uma pessoa, né?
desvincular uma coisa da outra, eu acho que é importante, porque você sofre menos, né, com a coisa da crítica e tudo mais, porque, claro, ela é para o trabalho, né, para que ele fique melhor. Então, eu acho que isso, você vê o que está sendo dito sobre o trabalho do colega, às vezes não deu tempo de falar do seu, mas você já viu algum erro que você cometeu também, né? E essa coisa no presencial, eu acho que a gente perde muito, né? Porque se essa disciplina, como é que ela seria dada no presencial? Seria todo mundo no laboratório, né? Todo mundo sentado lá nos computadores, e aí eu ia fazer exatamente o que estou fazendo aqui com vocês. Me mostra aí, fala para mim como é que é. Então eu ia chegar no computador de você, do seu lado, né? Você ia me mostrar um negócio, a gente ia sentar e ler. Exatamente como a gente faz aqui. Só que aí eu ia ler só o seu para você. E aí o cara não ia ficar sabendo o que, que alguém estava fazendo, sobre o que, que você estava falando, com quem você falou, como é que você fez para conseguir uma entrevista, atrás de quem que você foi, como que você resolveu um problema técnico ali que apareceu, que o professor mostrou como é que faz. Todas essas coisas eu acho que é muito rico, né, quando a gente socializa, né? Então eu acho que o remoto tem problemas, tem desafios, com certeza, mas ele também cria oportunidades que a gente não tinha, certo? Então acho que a gente tem que conseguir enxergar isso também, tá? Desculpem, tá? Falei demais, mas aí eu gostaria de ouvi-los, né? Não só sobre o que eu disse aqui, né? As coisas que eu coloquei, não sei se faz sentido para vocês, se vocês concordam, discordam, né? Mas sobre qualquer outra coisa aí que vocês queiram falar, tá? Tratando disso. Eu gostaria de ouvir, assim, principalmente, tá, a parte de alguma crítica ou sugestão que vocês tenham para dar. Professor, eu não gostei de, sei lá, fazer essa parte da redação. Por que que você dividiu em duas vezes? A gente perdeu tempo, talvez pudesse ter feito um outro trabalho, né? Ou então, não, o infográfico foi um pouco um exagero. Eu acho que você podia ter passado uma coisa mais simples, né? Ou uma coisa mais usual, né? Talvez a gente pudesse fazer ficar naquela ideia inicial de um vídeo, um áudio, né, para não fazer as coisas meio opcionais e misturadas. Não sei, eu gostaria de ouvi-los, né? A parte mais operacional também, né, dos instrumentos que a gente usa, né? A minha voz, a câmera, para que precisa disso daqui, da câmera, né? Eu entendo que sim, porque tem gente que às vezes tem nessa necessidade de você saber que você não está falando com o espírito, né? Que são vozes que vêm do além. Assim, o ensino remoto é meio isso, né? Você fica, não sei se vocês já viram esse meme, né? Você fala, Pedro, Pedro, você está aí? Pedro, você nos ouve? Né? Parece uma coisa, você está numa sessão da espírita, né? Uma coisa, então, com todo respeito aos espíritas, tá? Mas essa coisa, né? Então, assim, eu não sei, eu acho que isso é um exercício que fica melhor para vocês. Até posso sacrificar um pouco a coisa da conexão fazendo isso, né? Um pouco da tela, do conteúdo que eu estou querendo mostrar, mas a intenção é essa. Mas eu não sei como é que vocês recebem isso. Então, por isso é que eu queria ouvir vocês, né? Aqui um pouco mais livre e lá no formulário de uma maneira mais direcionada, assim, para questões específicas, certo? Mas e aí? Aqui, Madeleine, boa noite, desculpa a todos, tranquilo, me desculpa pelo atraso. O cansaço sou eu. É... Mas e aí, gente? Falem, por favor, ou escrevam, que vocês se sentirem mais tranquilos, né, para se manifestarem quanto a isso. Professor, toda vez que vocês dizem se manifestar, eu lembro dos espíritos se manifestando no povo, mas tudo bem. Pois é, né? Tem essa analogia, né? Mas não foi nesse Professor, sobre a sentido, não. questão da análise em si, na aula passada eu teci os meus comentários do que eu acho de você como docente e de como você traz essa bagagem dessas disciplinas para a gente, tanto assessoria quanto produção multimídia. Eu percebi uma grande evolução na minha pessoa em relação à comunicação na web. Agradeço imensamente a você por isso. A questão da crítica em si, eu estou me atentando mais a ela. Na aula anterior eu falei para você que não teria nenhuma crítica para apontar, mas eu faço uma crítica agora em relação à questão de prazo.
Até pouco Uhum. tempo você disse que foram prazos curtos. Na minha opinião, não, porque eu estou mergulhado em outra realidade agora, professor, que é a redação, que os Uhum. prazos Uhum. eles são completamente diferentes. Inclusive, eu até depois vou falar com a Denise sobre isso, mas são completamente diferentes do que é na instituição, na academia. O que eu Claro. tenho que produzir aqui em 20 dias, na redação, eu tenho 30 minutos, 1 hora. Então tem uma certa discrepância muito grande. Então a única crítica que eu faria, não sei nem se pode ser considerado crítica, mas não seria nem em relação ao Rainier como docente, mas em relação ao que a academia ensina Uhum. para a gente. Não tem esse prazo todo que vocês concedem para a gente. Eu entendo que cada um aqui tem uma particularidade, cada um se desempenha de uma forma. Por exemplo, atualmente eu estou no meu estágio de manhã, eu trabalho à tarde em outra empresa e à noite eu fico com a aula. Fico devendo bastante do meu gabarito de leitura, porque infelizmente eu não possuo mais esse tempo, essas tardes que eu tinha para fazer leitura dos conteúdos. Uhum. No semestre passado, nas suas aulas, eu sempre consegui acompanhar os textos, agora eu não consigo mais, por conta da rotina, mas me incomodou, de uma certa forma, esse deadline que a instituição me dá e o deadline da prática do mercado, que é muito diferente, é muito discrepante. Uhum. Então, hoje eu trabalho com a pressão em cima de mim dentro da redação muito grande. Pauta que aqui eu teria, por exemplo, 10, 15 dias, e depois você avaliar tudo mais com calma. Lá eu tenho que fazer muito rápido e é derrubado também muito rápido pelo editor-chefe. Uhum. Então, Uhum. não sei se encaixa como crítica em relação à sua metodologia de ensino. Eu creio que não, eu acho que seria mais uma questão voltada para a instituição mesmo, porque eu me senti meio. Eu até conversei com a Fernanda, falei que queria falar com ela sobre isso. Eu me senti muito um peixe fora d'água com a questão do prazo. Então, eu Uhum. assustei muito com o mercado, sabe? Mas é isso que eu queria falar. Quanto à sua metodologia, quanto a você como professor, você sempre abarca o conteúdo necessário para a gente entender. Prova disso é o que eu peguei em web e agora pego em produção multimídia. Só agradecimentos. A única crítica mesmo é em relação a esse deadline que na instituição ele é muito extenso e no mercado ele é muito rápido, quase que um raio. Também eu Legal. trabalho com factual, né, professor? Então é complexo por conta disso. E você está estagiando na TV Goiânia, né? Isso. Legal, legal, ótimo, não? Excelente o seu ponto. Eu acho que é uma coisa da academia mesmo, né? Essa coisa de ter prazos muito largos, né? E talvez na diferença das missões, né? De cada lugar, porque o ambiente da redação, ele não está tão preocupado em formar um jornalista, né? Ele quer alguém para trabalhar. É claro que no estágio você está num. Infelizmente as empresas não entendem tanto nessa linha. É claro que no estágio você está aprendendo também, né? Você está sendo formado. Inclusive, mais é um momento mais de formação do que de trabalho, né? Mas, da maneira como as coisas funcionam, né, a gente sempre dá o sangue para conseguir uma visibilidade, uma possibilidade de contratação, enfim, uma projeção, né, do nosso próprio trabalho. Então, a academia está fazendo o papel dela, que é o de formar vocês, né? O mercado está fazendo o dele, que é o de exigir o trabalho pronto. Então, é preciso, inclusive, que exista uma diferença da maneira como vocês fazem as coisas aqui e lá. Se fosse para a gente fazer uma simulação do que a gente tem no mercado, aí a gente teria, não sei, um curso técnico, não é? Ou um curso como o curso Estado de jornalismo, não é? É um curso oferecido pela redação para dizer como funciona aquela redação, como é que é o ritmo dela, os prazos que ela tem e tudo mais, né? Aí eu acho que faz sentido. Agora, perceba que é algo que está no meio entre as duas coisas, não é? Então, tem que haver, né, essa diferença, né, porque os propósitos de cada uma das instituições são diferentes. A academia está formando vocês. Né? Aqui o espaço que vocês têm para errar, para arriscar, para experimentar. Não é? Lá, a ideia é que vocês fizessem isso também. Mas o risco e o tempo, o risco é muito alto e o tempo que vocês têm é muito pequeno. Então, por isso, frequentemente, é que no mercado prefere-se fazer
o feijão com arroz, o que é mais rápido, o que é mais fácil, o que é mais formatado. Então não é Aham. exatamente, né, por culpa das pessoas, ah, não, a pessoa está com preguiça, não sei o quê, não é nada disso, né? Mas você tem toda a razão nessa comparação que você faz, né? Com isso, eu também não estou querendo dizer, não, está tudo ótimo do jeito que a gente está fazendo aqui. Essa crítica para a universidade, ela é histórica, ela tem que ser feita, né? A universidade, ela tem Aham. uma coisa assim de ter, né, durante muito tempo, e principalmente, e infelizmente, nos cursos de ciências de humanidades, né, de ter uma distância assim entre o que a gente está falando aqui e o que é que está sendo feito no mercado, né? Às vezes dentro da mesma área, como você conseguiu notar aqui no caso do jornalismo. Então, a gente conseguir diminuir esse gap, essa distância, é um esforço que a gente tem que fazer sim, né? Então, eu dou os prazos para vocês, né? Mas por que que eu sempre estou tentando jogar para frente aqui, né? Nesse caso em específico? Por conta do momento que a gente está vivendo, a gente está em ensino remoto, a gente está num momento de pandemia mundial, então, enfim, né? Os problemas que são decorrentes disso, que vão gerar na vida de cada um, o acúmulo que isso gera em outras matérias, né? A metodologia diferente de cada professor, né? Que no presencial às vezes não varia tanto quanto no remoto, né? Então, tudo são uma série de desafios. Então, eu acho que considerando tudo isso, eu sempre preciso jogar o prazo para frente. Mas pensando em condições normais, de fato, a gente precisa colocar isso em questão, né? Olha, mas você está me dando 15 dias para fazer uma notícia, né? Aí o que você está falando lá, eu vou ter meia hora para colocar lá no ar, né? Às vezes meia hora seja um pouco muito, mas uma hora, 2 horas para colocar lá no ar, né? Ou dependendo, né, se for um fato imediato mesmo, uma coisa que acabou de acontecer e é urgente que precise colocar no ar, de fato, é alguns minutos mesmo. Então, né, isso é uma questão, né, isso que você está falando. Aí eu não reparem, mas muito bom, Sival, muito obrigado. O resto das pessoas, gente, questões. Eu tava baixando a cabeça porque eu tô anotando, tá? As coisas que vocês estão falando, mas não é porque eu tô prestando atenção, tô ouvindo. O que mais? Obrigado, professor. Resto do pessoal aí. Laura tá digitando. Quem quiser pode abrir microfone, certo? Quem quiser digitar, digita. Mas esse momento é para ouvi-los. Não vamos fazer mais nada aqui. Não sei se o resto do pessoal está esperando mais alguma coisa, mas não, o resto do horário é só para isso, tá? Eu não teria nenhuma crítica, acho que o senhor expõe bem as aulas, tem uma fala clara, né? É atencioso também com os alunos, então, referente às suas disciplinas, tanto essa de produção multimídia quanto a assessoria de comunicação, só Ah, tenho a elogiar. aí, desculpa te interromper, Bruno. Aí só assim, hoje produção, tá? Amanhã a gente vai fazer algo parecido em assessoria, tá? E acho legal o senhor também postar lá no WordPress aqueles caminhos, né? O senhor traz muitos links para a gente visualizar exemplos, para a gente estar produzindo também. Então, acho que o senhor é bastante dedicado com o nosso ensino aqui, e isso é visível e é bastante positivo. Legal, valeu. Essa coisa do site, né? É sempre uma dúvida, né? Que inclusive eu coloquei lá no formulário para vocês colocarem, né? Se de fato, não sei, atende, né? Se é interessante, né? Se serve para alguma coisa, né? Eu estou sempre acompanhando lá os números, né? Dos cliques, né? As pessoas que acessam e tal. Não são exatamente enormes, né? Então dá para saber que não é a maior parte da turma que está clicando ali, acessando e tal, mas que tem acesso, né? Aí eu sempre, justamente por conta dessa estatística, né? Aquilo que venho repetindo para vocês, o número não fala por si só, é que eu fico meio sem saber, né? Vale a pena, né? Para vocês, né? Vale a pena aquilo ali, serve para alguma coisa e tal. O Bruno está dizendo que sim, né? Não sei o resto das pessoas, né?
Quem mais, gente? Laura Bom, escreveu. Oi, boa noite, professor. É a boa Bruna. noite. Pode falar. Referente ao site, eu só gostaria mesmo de falar que ajuda bastante mesmo, porque além de aulas gravadas, você meio que tem um caminho para seguir referente às tarefas. E auxilia muito quando vai produzir. Oh, legal. Legal. Sobre eu acho que esse testemunho é importante, Bruna. Bruna, inclusive, você já tinha feito web? Acho que não, né? Já fiz web de Já uma vez. fez web, sim, sim. Eu acho que é um caso, né, assim, dos vários, né, que a gente tem, né, de alunos que fizeram web, vieram para cá, a gente nota, assim, né, um crescimento claro, né, nas produções de vocês, né, o progresso lá das primeiras produções em web para as últimas que foram saindo agora em produção, ou mesmo dentro da disciplina, né, de alunos que começaram lá e agora estão chegando no último trabalho com um nível diferente. Mas, de novo, isso sou eu vendo as coisas, né, aí eu gostaria de ouvi-los, né, para saber disso. Aí, assim, sobre o que vocês quiserem falar, tá? A questão da disciplina, os slides que eu uso em sala, é sempre uma dúvida, né? Se os slides servem, se eles são ruins, se tem algum ponto de melhoria. Os assuntos que eu trago para conversar aqui com vocês, né? Se a gente podia estar falando de outras coisas, né? Ou poderia falar das mesmas coisas, mas de uma maneira diferente, né? A maneira como eu coloco as coisas, né? A maneira como eu me expresso aqui, não sei se tem alguma coisa que não é legal ou que poderia melhorar, né? O momento é esse, né? Para ouvir vocês. A Adelane está digitando aqui. Laura colocou uma coisa que estou acompanhando a aula, só tive que entrar pelo celular. Não, beleza. Quem mais? Digam aí. Só complementar aqui referente ao site, é que às vezes Diga aí. eu não tenho tempo para assistir a aula gravada, para voltar de tintim por tintim, né? Cada minuto da aula. Aí às vezes eu corro no site rapidão para não ficar perdida. Era somente isso que eu queria falar. Aí o site auxilia muito mesmo. Você fala de às vezes ter perdido a aula e aí você volta nele para ver o que foi falado, alguma coisa assim? Isso. Ah, tá. Beleza. Quem mais, gente? Madeleine digitando aqui. O resto das pessoas que estão online aqui. Vamos nominalmente. Eliel, Helena, Heitor, Jaqueline, Júlia, Letícia, Luana. Manifestações, não no sentido esotérico da coisa, mas verbal. Alguma questão para comentar referente a essa disciplina, as coisas que eu coloquei aqui? Madeleine, professor, eu não tenho nenhuma reclamação. Gosto muito da forma que o senhor aborda o conteúdo. Da assistência, sempre da assistência, tira dúvidas e isso ajuda bastante. Sobre o site, eu acho uma ótima alternativa, ele ajuda bastante na organização. Beleza, acho que é um depoimento a mais aqui, né, sobre a coisa do site. Quem mais, gente? Manifestações aqui por escrito, áudio. Ninguém. Professor, boa noite. Oi, boa noite, pode falar. Então, reclamação não tenho nenhuma. Só tenho que agradecer, gosto das suas aulas. As duas, né, no caso. Essas duas aulas são as aulas que eu mais consigo entender. Não que os outros professores não sejam, né, bom quanto, né, você, mas eu consigo compreender melhor a sua matéria, a sua explicação. E no mais quero agradecer, porque no próximo semestre eu vou mudar de faculdade, porque eu estou mudando de estado. E é isso, Nossa, agradecer
pelos ensinamentos, pelas aulas, aprendi muita coisa. E é isso, professor. Se na outra faculdade os outros professores for 1% do que você é, eu já fico satisfeita. Que isso. Nossa, Jaqueline, mas você soltou uma bomba aqui. Você vai nos deixar, então? Pô, com o coração partido. Se as aulas fossem continuar online, nunca pensei que eu ia torcer para as aulas continuar remota, né? É, tem isso, né? Mas como eu não consegui uma resposta, uma certeza, então eu não vou poder arriscar. Estou mudando Uhum. para Minas Gerais. Ah, legal, legal. Eu ia perguntar, não sabia se podia falar. Que É, bom, que coisa mas boa. eu vou com o coração partido nesse sentido, né? Porque eu gosto da faculdade, gosto dos professores, mas vou levar todos os ensinamentos comigo. Não, a gente fica, assim, muito triste, né, de você é, ir e nos deixar, né? Mas se é para melhor, né? Você está fazendo uma mudança porque você precisa, né? Então eu acho que é só te desejar, né? Muito sucesso, que dê tudo certo, né? Nessa nova fase aí. E, enfim, né? Mesmo à distância, mesmo que a gente não tenha mais esse vínculo institucional, né? Se eu puder ajudar de alguma forma, seja lá no que for, né? Não sei se, acho que pelo que você está falando, você vai continuar, né? A faculdade nesse curso, só que em outro lugar, né? Isso. Eu tô por aqui, né? Vocês têm meus contatos, então fique à Aí vontade, vai, tá? professor, de alegria desse jeito. O Mas que eu precisar, olha, eu vou procurar mesmo, hein? não, sim, mas eu tô dizendo é porque pode fazer isso, tá? Assim, eu fico. A gente fica triste, né, de ver você saindo, mas o Adelante tá dizendo aqui, né, já que vai largar a gente, mas se é pro seu sucesso, eu acho que a gente só pode desejar o melhor, né? Obrigada, professor. Mas Boa valeu, continuação. obrigado pelas palavras também. Obrigada a você. Madeleine escreveu aqui, Júlia também. Uma dúvida, professor. Se a gente estivesse ensino presencial, nós também teríamos o auxílio do site? Sim. Eu sempre fiz isso, assim, para toda disciplina que eu oferecia. Eu sempre criei um site porque eu acho que é um apoio importante, interessante, né? É uma alternativa para o Moodle, né? Quando o Moodle está fora do ar, ele cai, alguma coisa assim. Em geral, o WordPress não cai, né? Ele não tem nenhum problema nesse sentido, então sim, independente da gente, né, sei lá, futuro a Deus pertence, né, num momento futuro, não sei se dizer no próximo semestre, tá? Não faço ideia, tá? Se vocês me perguntarem isso, eu não faço ideia, mas se em algum momento futuro, a gente espera que sim, a gente voltar presencialmente, sim, a gente teria um site, tá? Para qualquer disciplina, independente de qual fosse, né? Que eu lecionasse, tá? Para deixar isso bem claro, assim, isso não é a Fazan fazendo, isso é uma iniciativa minha, tá? Júlia colocou aqui, também não tenho o que questionar. Acho que o WordPress, além de ser mais organizado, nos dá uma visão de como fazer uma publicação na prática mesmo. Eu não sei, assim, se ele fica meio inútil, né? Porque o site, né, da disciplina especificamente, tá? Com as coisas lá de calendário e tudo mais, porque a gente já tem o Moodle, então não sei se é redundante, né? Mas eu tento justificar a redundância com essa coisa técnica, né? Às vezes o Moodle sai fora do ar, a gente tem o site e tal. E fora a parte assim, você quer um acesso mais rápido, o site está ali, né? Não tem que fazer login, nem nada disso. Mas eu acho que é isso, né? Que mais, gente? Questões? O resto do pessoal que está aqui? Mais alguém? Coisas para colocar a respeito? Ninguém? Tá todo mundo muito contente com o que a gente fez durante o curso da disciplina? Ou então vocês estão meio indiferentes mesmo, tanto faz, né? O resto das pessoas aí que não falaram, digam aí. Ó, Oi, pode falar.
Eu não tenho reclamações, só agradecimentos mesmo. As suas aulas são muito, muito boas, são muito didáticas. O site é maravilhoso, ajuda muito. Mesmo eu fico perdida lá, loguinho eu me encontro, porque é tudo muito fácil de achar, é tudo muito organizado. Então, essa organização ajuda a gente a se encontrar mesmo quando está perdido, igual eu andei bastante perdida. Olhando o site com calma, eu consegui encontrar as coisas, encaixar no que eu precisava e conseguir fazer coisas que eu achava que eu talvez não fosse conseguir, não fosse ser capaz de fazer pelo tempo de aula que eu perdi. E mesmo com todos os problemas que eu tive, com o site, as suas explicações, você é sempre muito atencioso, explica com muita calma. Me ensinou quase do zero a fazer mexer no Canva lá e fazer o infográfico, que foi uma explicação foi tão boa que eu consegui fazer assim, né? Não ficou aquela coisa, mas para quem não estava completamente crua, conseguiu render bastante. Então, assim, eu só tenho a agradecer mesmo, nenhuma reclamação. Bom, legal. Eu acho que o seu depoimento é muito na linha, né, do que o pessoal estava dizendo aí, né, que o site ele serve um pouco para você se nortear, né, com as orientações que a gente deixava lá. Então, acho que isso é positivo, né? Se ele fizesse só isso, eu acho que já cumpriria o papel, né? Assim, ele já teria um propósito, né, para existir. Mas para além dessas questões, os temas que a gente tratou aqui, né, você falou um pouco, né, Helena, de coisas, né, que você conseguiu fazer. Eu acho que esse sentimento, assim, de chegar no final, né, e dizer, olha, eu fiz, né, de ter conseguido chegar num resultado final interessante, isso é fundamental, né, isso é sensacional. Então eu acho que é muito estimulante, né, para a gente, enquanto docente, ouvir isso de vocês. Eu acho que o mérito é seu, né, Helena, de ter vencido, né, assim, a gente, cada um tem os seus problemas, né, sua dose de problemas, eu acho que só a gente é que sabe dizer tudo que a gente tem que passar para conseguir superar desafios, né, e eu acho que é uma superação muito grande nossa própria quando a gente consegue fazer isso, né. Então, eu fico feliz, né, de ouvir esse retorno seu, né. Eu espero que eu consiga contribuir, né, mais para frente, né, com o resto do curso, para que você continue rompendo barreiras, né, e o resto da turma também. Luana, estou escrevendo aquela parte final do formulário, mas não tenho do que reclamar, beleza. Madeleine, professor, esqueci de falar, agradeço. Não, que isso. Ensinamentos que tivemos ao longo do semestre. Luana, inclusive a forma como organiza as informações facilita muito. Até o fato de subir as aulas por YouTube, acho mais prático de acessar. Os links também gosto muito e principalmente os exemplos que você usa na aula. Legal. Heitor, zero reclamações. Muito bom sua forma de ensino e a maneira que você fica à disposição para tirar qualquer dúvida, sempre explicando diversas vezes, se possível, para que todos entendam. Obrigado, gente, pelas observações aqui. Isso que Luana falou é fundamental, eu acho, essa coisa de colocar o exemplo. Foi uma coisa que eu mudei. Antes eu deixava os links lá com os exemplos, aí fazia toda a exposição no slide, aí fechava o slide, depois ia para o site e ia abrir os exemplos. Eu acho que isso ficava muito fragmentado, né? E dificultava um pouco a apreensão. Eu acho que tudo ao mesmo tempo, né? Assim, explicação, exemplo é mais instrutivo, né, do que esse formato anterior. Então, esse feedback aqui seu, Luana, é muito valioso nesse sentido, né, de colocar o exemplo junto, né, com a explicação mais prática, né, mais técnica, né, conceitual do conteúdo. Então, acho que isso é um retorno importante.
Que mais, gente? O pessoal colocou um coração aqui, Helena. Das pessoas que estão aí, eu acho que só Eliel, né, que não falou, não colocou alguma coisa, mas se não, se ninguém tem mais nada a dizer, eu vou dar por encerrado, né? Só agradecer a vocês de verdade, né, pelo percurso que a gente teve aqui. Eu acho que foi um prazer, assim, ler as produções de vocês durante o percurso que a gente teve aqui. E eu acho que a gente tem um nível de produção, né, de vocês aqui no final que é muito significativo, né, sobretudo para alunos que estão no primeiro período, como eu estava dizendo lá atrás, e do qual eu acho que vocês podem, né, manter aí desse nível para cima, né, para a gente ter profissionais que eu acho que vão conseguir contribuir muito com o mercado que está tão carente, né, de habilidades como essas que vocês estão desempenhando aqui em sala, tá? É isso, tá? Não esqueçam, por favor, de preencher o formulário, tá? Até dia 10 da quinta-feira. Então, o nosso calendário da agora para frente, eu vou me manter à disposição de vocês, né? Lá, como consta aqui, por sinal, no nosso site, eu vou usar as próximas aulas para entrega de notas de vocês, tá bom? E atendimentos, tá? Que sejam necessários. E aí, para quem precisar, tá bom? A gente combina a realização da N3 mais lá para o fim do mês, tá? Eu não sei se vai ser o caso para algum de vocês, acho que não. Mas se for o caso, é isso, tá bom? Agradeço demais a vocês e não só, né, pelas manifestações aí, os retornos, mas é isso. Beleza? Mais alguém quer colocar Professor, alguma coisa, dizer algo antes da então, gente... Diga aí, Simval. então a gente finaliza a produção multimídia hoje. A próxima, dia Sim, 10, você vai só entregar as notas. sim, tá? E eu vou estar online no período da aula que a gente tem, né, para qualquer atendimento, alguma coisa assim, mas eu não vou cobrar presença de vocês, tá? Da agora para frente, no nosso calendário em produção multimídia. E Tudo você bem? vai abrir alguma aula no calendário? Eu Vou digo, abrir, elas estão, inclusive a da próxima, que seria na quinta, né, do dia 10, já está aqui, tá? Então vou continuar colocando elas normal lá no Moodle, tá bom? Mas eu não vou cobrar presença de vocês agora do dia 10 para frente. Só se vocês quiserem tratar comigo alguma coisa, né, algum retorno sobre uma produção de vocês, alguma coisa nesse sentido, já que eu pretendo enviar as notas até o fim dessa semana. Tudo bem? Com os feedbacks de cada trabalho, certo? tá bom, então. Beleza? Fechou, professor, obrigado. Mas produção a gente fecha hoje. Tudo bem? Tá. Pelo menos de segunda e quinta vocês estão livres de mim já, tá bom? Oficialmente. Semestre que vem a gente se encontra. Eu espero que sim. Vamos ver. Boa noite, Bruno. Valeu. Nos encontramos em novas oportunidades. Obrigado a vocês, gente. De novo, tá? Até amanhã. A cada um. Valeu, Bruno. Até mais. Boa Até noite, mais, Bruno. professor. Boa noite. Até Pena que eu mais. não posso dizer a mesma coisa que o Sival, né? Próximo semestre a gente se encontra. Muita sorte para você, Jaqueline. Muito sucesso, tá? Nessa nova fase aí. Espero que dê Então, tudo certo. até mais. Valeu, gente. Até mais.